A gente já Até tem? mais, um abraço. Obrigado. A gente já tem na ponta da linha o Carlos Poggio, professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos, acompanhando essa história, acompanhando esse enquadramento, o primeiro enquadramento na Lei Magnitsky de uma autoridade de um país democrático, segundo a maior democracia do continente. Eu queria ouvi-lo sobre isso, a sua leitura sobre esse enquadramento, professor. Olá, Eduardo. Olá a todos que nos ouvem pela Band News FM. De fato, nós estamos diante do momento mais grave das relações Brasil-Estados Unidos em 200 anos de relação. 2025 entra para a história, por conta deste evento e de outros eventos que nós estamos testemunhando, como o momento mais baixo da história destas relações. Esta lei em particular, como você disse muito bem, ela é uma lei que foi feita sob medida para focar em países autoritários com graves e sistemáticas violações de direitos humanos, para dar mais uma ferramenta para os Estados Unidos poder fazer algum tipo de ação. O que nós estamos assistindo, portanto, é a aplicação dessa lei não apenas contra um país democrático, mas também contra um país amigo dos Estados Unidos. Nós temos uma relação de amizade bastante longa com os Estados Unidos e isso está sendo gravemente afetado neste dia de hoje. Então, portanto, é sim uma ação que chama a atenção pela gravidade diplomática e que vai marcar de forma definitiva as relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando a gente ouve a Lei Magnitsky, quando a gente ouve falar sobre a Lei Magnitsky, a gente entende que o fato de não exigirem condenação penal ou uma condenação final de alguém que venha a ser enquadrado se deve ao fato de que não se pode esperar de países ditatoriais uma condenação em um processo justo. Então, Arábia Saudita, Venezuela e Rússia, que foi onde começou a aplicação da Lei Magnitsky, não adianta nada ficar esperando o chamado devido processo, onde não há nada devido e não há processo nesses países. Mas quando você fala de um país como o Brasil, e que é país reconhecido como uma democracia, e você enquadra, em primeiro lugar, não o maior traficante do país, não o maior ladrão, o maior corrupto, e você enquadra um personagem da Suprema Corte, causa um espanto que eu imagino que vai gerar uma discussão internacional. E, queria ouvi-lo também, esse momento brasileiro vai entrar para os estudos de relações internacionais em todos os cantos do mundo. Veja como a Indonésia conduziu isso, veja como a Índia está conduzindo, veja como a China conduziu e veja o que aconteceu com o Brasil. Isso vai ser estudado daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, não? Sem dúvida nenhuma. Como disse, estamos diante de um momento histórico. Nós já estamos acompanhando uma série de mudanças na postura dos Estados Unidos. A presidência do Donald Trump trouxe bastante novidades se a gente for comparar com todos os outros presidentes que vieram antes do Donald Trump. Então a gente está vendo aí uma mudança bastante estrutural, para a gente olhar do ponto de vista mais amplo, não apenas na questão do Brasil, uma mudança bastante grande na forma como os Estados Unidos têm agido no sistema internacional. Para a gente ficar apenas em alguns poucos exemplos, os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, foi um país conhecido por fazer dar suporte à construção de mecanismos multilaterais, instituições. A própria ONU é uma ideia dos Estados Unidos, a Organização Mundial do Comércio, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, toda uma série de estruturas que foram construídas a partir da liderança norte-americana no pós-Segunda Guerra Mundial. O outro elemento era a questão como central na democracia norte-americana e central em diversos governos republicanos ou democratas é o elemento moral e o elemento ideológico em termos de os Estados Unidos, eles tendem a apoiar democracias e se opor a autocracias. É claro que tem muitas hipocrisias, momentos históricos, etc., que nós podemos discutir, mas estou dizendo que isto é em termos da linha geral.
né, dos Estados Unidos. Isso é o que explica, por exemplo, a administração Biden apoiando a Ucrânia contra a Rússia. O Biden via isso como uma luta entre democracias contra autocracias. O Donald Trump ele vem trazendo uma ideia completamente diferente. Primeiro, uma ideia que desvaloriza instituições internacionais, desvaloriza a ideia dos Estados Unidos de abertura de comércio e comércio livre, e agora tira este elemento da democracia como um elemento central da política externa dos Estados Unidos e substitui por uma questão, primeiro, puramente do ponto de vista econômico e, segundo, elementos ideológicos que o Donald Trump vem trazendo para a questão da ação dos Estados Unidos, que fica muito claro no caso do Brasil. Né? Ele sofreu muita pressão para tomar algum tipo de ação e não levou em consideração o histórico das relações do Brasil e Estados Unidos, não levou em consideração o que isso pode implicar para o futuro. Então, portanto, não há dúvida nenhuma que nós estamos testemunhando aqui, ao vivo, a história acontecer. Além de um tratamento dado ao Brasil como um país de republiqueta, vale lembrar que a última grande discussão sobre direitos humanos entre Estados Unidos e o Brasil foi no governo Carter. E a gente tinha aqui o governo Geisel. Então a gente não tinha um regime democrático, de fato. Você podia discutir direitos humanos, que era a bandeira do Carter, mas era outro contexto e realmente se podia apontar o Brasil como um foco de discussão internacional e que envolvia os Estados Unidos. É um momento completamente diferente, não, professor? Realmente, eu queria colocar que, naquele momento, a gente tinha realmente alguém que fazia uma campanha em favor dos direitos humanos, se referindo a um país que desconhecia os direitos humanos. Ao contrário, o que você tinha era um regime ditatorial, um regime militar. Aí você poderia até fazer algum sentido. Agora, imaginar isso neste momento é algo completamente diferente, não? Não, sem dúvida, não só fazia algum sentido, como se a gente olhar, quando o Carter chega ao poder, o tema dos direitos humanos era um tema central do Jimmy Carter. Né? E o Jimmy Carter ele se sucede à administração Nixon, né, quando ele via que os Estados Unidos tinham deixado de lado essa questão de valores democráticos. Né? O governo Nixon, por exemplo, deu apoio ao governo Médici, deu apoio a uma série de governos ditatoriais, fechou acordos com a China, né, que é a época governada pelo Mao Tse-tung. Então, o diagnóstico do Jimmy Carter era que os Estados Unidos haviam deixado de lado esses seus ideais democráticos. Então ele volta, ele vem ao governo como um tema central da sua política externa, o discurso de direitos humanos. Ou seja, não é apenas uma questão lateral, né, que ele de repente resolve botar o Brasil no meio dessa questão. É o contrário. A partir da colocação dos direitos humanos como um tema central na política externa do Jimmy Carter, ele se vê obrigado a falar do Brasil, ainda que o Brasil seja um aliado dos Estados Unidos. Isso vai gerar um problema muito grande com o governo Geisel. O governo Geisel vai ficar bastante irritado com isso e vai, inclusive, cortar relações militares com os Estados Unidos e fechar um acordo com a Alemanha. Foi um dos momentos, aliás, da história, né, até o dia de hoje, um dos momentos mais baixos da história de relações entre Brasil e Estados Unidos. Depois tivemos a questão da Dilma Rousseff, a espionagem durante o governo Obama, mas nunca tivemos uma questão tão grave quanto essa, né? Então, veja, ao contrário, é muito interessante você trazer o governo Carter, Eduardo, porque a gente vê uma diferença importante aqui, né? O governo Trump não tem os direitos humanos como elemento central na sua política externa. Não é este um elemento, né? Pelo contrário, né? Há inclusive uma série de críticas ao governo Trump por ignorar a questão dos direitos humanos. Compara, por exemplo, a relação com a China, né? O governo Biden era um governo que criticava muito questões internas da China relativas a direitos humanos, tratamento de minorias, etc. O governo Trump tirou qualquer tipo de crítica do ponto de vista moral, do ponto de vista de direitos humanos na China, para colocar apenas o embate econômico, né? A questão econômica é a questão central da política externa do Donald Trump, o que reforça ainda mais quando você faz essa utilização seletiva, né? De repente eles ficam preocupados com os direitos humanos do Brasil. Isso mostra muito claro que não é uma questão de preocupação mais ampla com os direitos humanos ao redor do mundo, mas é um elemento específico, direto, que tem a ver com as particularidades do caso brasileiro. O mesmo presidente que fala em fazer um resort na faixa de Gaza, em vez de discutir o massacre que está sendo praticado ali. O mesmo governo que faz um acordo com o Vietnã, que negocia com a Turquia, com a Arábia Saudita. Então, a preocupação com direitos humanos e democracia, de fato. E naquele momento, no governo Geisel, há 2 anos, tinha acabado de ser encerrada a guerra do Vietnã. Então, a agenda
de direitos humanos estava muito forte. Agora, como desdobramento político, o desafio do governo brasileiro nas relações internacionais ficou grande. Se a gente pegar agora, talvez sendo que é o momento mais dramático da relação entre esses dois países, também é o maior desafio diplomático dos últimos tempos para o Brasil administrar, não? Que outros momentos da nossa história podem ser comparados e que entregaram e que colocaram para um presidente e para o Itamaraty, para a diplomacia brasileira, um desafio tão grande, professor? E chama a atenção, na verdade, né, quer dizer que nós temos um desafio desta magnitude e não há razões de fundo estrutural para isso, né? Ou seja, se a gente pensa que relações internacionais, política externa, nós estamos falando de política entre estados soberanos, né? Não é uma política entre indivíduos, não é uma política em que você tem que se preocupar com questões de caráter domésticos, notadamente quando você está tratando de uma relação entre duas democracias com histórico de amizade, né? Então, isto é algo que é bastante inédito em termos do desafio, porque, além de tudo, há o desafio de como negociar com alguém como o Donald Trump. O Donald Trump ele traz elementos muito diferentes em termos de negociação, né? Ontem circulou, por exemplo, a ideia de que o Trump, se a gente vê muitas das declarações do Donald Trump, existe a ideia que ele gosta de humilhar os seus adversários, né? Ora, aí nós estamos no campo que eu tenho dito que a ciência política não explica tudo o que acontece nos dias de hoje, nós precisamos emprestar elementos da psiquiatria, né? E aí temos outras questões para a gente poder entender como é que devemos nos relacionar com a administração Trump, que faz de forma muito pouco convencional as suas relações. Os Estados Unidos agindo dessa forma, eu lembro, por exemplo, você vai lembrar também, Eduardo, durante as negociações da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, a administração Clinton teve muita dificuldade no Congresso americano, porque eles tinham que aprovar um dispositivo que se chamava Fast Track, ou seja, era um dispositivo que daria autoridade ao presidente americano para poder negociar acordos comerciais. O que a gente tem visto na administração, isso eu quero dizer pelo seguinte, historicamente o Congresso americano sempre teve um papel muito forte e cabe constitucionalmente ao Congresso norte-americano questões de tarifas, por exemplo, está lá na Constituição dos Estados Unidos, né? Porém, claro, ao longo do tempo, algumas leis foram feitas para dar mais poder ao presidente e hoje nós temos o Congresso totalmente ausente. O Congresso dava algum elemento de previsibilidade e evitava esse tipo de ação que uma pessoa pode acordar amanhã e dizer, não, agora é 50%, agora é 25%, amanhã vai ser 30%, o que cria toda essa confusão, né? E o Donald Trump, porque ele é muito diferente dos demais presidentes, ele é líder não de um partido, mas líder de um movimento, né? Isso tem uma diferença importante, e esse é um movimento que, em certa medida, prospera no caos, né? O caos como estratégia política, o caos como estratégia de comunicação. Então é muito difícil você negociar nessas condições. Esta é a dificuldade que o governo tem. Então, uma situação que já era muito delicada, né? A questão da tarifa dos 50% é algo muito difícil de você poder negociar, enfim, né? Tem toda uma questão de política doméstica aqui no Brasil, uma série de questões que tem que ser levadas em consideração. Você adiciona agora uma outra camada de complexidade. Então, o que a gente está vendo é que, às vésperas de se entrar nessa tarifa de 50%, que vai entrar em vigor na sexta-feira, nós temos essa nova camada de complexidade que torna aí as relações, e que a gente pode olhar talvez para o futuro, muito turbulento, né? Isso pode, inclusive, trazer problemas para a economia brasileira, né? Você tem questões de riscos de pagamentos internacionais, a reputação internacional, classificações de agências de risco, empresas que não apenas americanas, mas outras empresas que podem, de repente, ficar um pouco com o pé atrás de fazer negociação com o Brasil, com medo de violar a lei que os Estados Unidos impôs ao Brasil agora. Então tem toda uma série de desdobramentos que nós vamos começar a ver a partir de hoje. Bom, a gente acabou de conversar com o Carlos